Olá, pessoal! Essa semana, uma semana muito curta, né? Espero que vocês tenham aproveitado ela para curtir o Natal, até porque o mercado foi um pouco mais parado. Mas tivemos algumas informações interessantes aí, como o GPM, também temos aí informações em relação a erros da cotação do dólar, mais uma vez, e outros assuntos que são bem interessantes da gente acompanhar de vez em quando. Mas o foco agora são as festas. Então, ano novo, eu desejo já de uma vez um feliz ano novo para vocês e o Natal que já se passou. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Sem mais delongas, indo mais uma vez, mais uma sexta-feira que eu estou aqui gravando, sem ter conseguido me planejar muito para poder trazer as melhores informações para vocês, de uma maneira mais detalhada. Mas o importante aqui é a gente falar daquilo que realmente se destacou. Até porque é uma semana um pouco mais curta, e em meio aí a Natal e a Novo, é sempre uma semana que é um pouco mais parada no mercado. O que a gente tem de informação extremamente importante? Primeiro, o IGPM. O IGPM saiu com uma alta de 0,94, quase 1% aí. Foi um pouco abaixo de novembro, é verdade, mas ainda bem alto e é um ponto bem significativo. Vamos ver como que vai fechar o IPCA do ano. Aliado a isso, a gente tem uma outra informação que é a saída de investidores aqui do Brasil. O fluxo tem ficado bem abaixo das expectativas e isso não está sendo muito legal. Outro ponto importante é que a gente está tendo diversos pagamentos de dividendos e juros de capital, obviamente. Então a gente teve aí, por exemplo, CEMIG, Petrobras, nesses últimos dias que foram bem impactantes e podem ter ajudado aí, inclusive, essas empresas a terem subido nos pregões dessa última semana. Claro que isso não é o que resolve, mas a expectativa de que elas continuem pagando é bem positiva. Por falar nisso, também tem dividendos anunciados, né, de B3, então vale a pena a gente acompanhar também. Outras informações interessantes que podem acontecer aí, que a gente tem que ficar de olho, é em relação ao dólar. O dólar, como todos sabem, está batendo cada vez mais alto, né? E essa semana a gente teve um ponto que é, mais uma vez, o Google teve um erro de cotação durante aí o feriado, durante o Natal, porque os pregões aqui do Brasil estavam fechados, mas continua existindo em todos os lugares. E a empresa que ela utiliza para poder fazer a cotação acabou gerando um número incorreto, o que já aconteceu milhares de vezes ao longo dos anos. Porém, como o dólar está no seu máximo, e isso tem se destacado absurdamente, a informação acaba sendo muito compartilhada com viés político e não com viés de mercado. Todo mundo que é do mercado sabe que aquela informação não é válida e que a informação do Google é uma referência rápida, ela não é uma referência verdadeira. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você está na rua e quer olhar rapidamente, você pode até digitar ali no Google dólar e pegar a informação, ou euro e pegar a informação. Mas se você vai fazer um negócio, não é ali que você vai olhar. Ali não vale absolutamente nada, não é real. Até pelo atraso, que às vezes é de no mínimo 15 minutos. Então, é muito fundamental entendermos que isso é alguma coisa que já acontecia e que sempre vai acontecer. Porque é impossível, da forma como que o Google trabalha, que é uma empresa que reporta informações coletadas, conseguir trazer uma informação precisa 100% do tempo de algo local que também é negociado de forma internacional. O Google não pega informações para o dólar versus o real só daqui do Brasil. Ele tem que levar em consideração tudo que é sendo negociado ao longo dos outros lugares. E tem um lugar que continua a negociação. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem o aftermarket, né? Que a gente acaba tendo ali, ele não entra no peso do Ibovespa. Se ele entrasse, poderíamos ter distorções muito grandes. O que a B3 faz aqui no caso para poder evitar isso? Ela coloca um limitador de percentual que pode ser negociado em relação ao preço do fechamento ali naquele horário. Isso é quando a bolsa termina ali 5 horas e volta às 5h30 e vai até às 6, tá? Não é o caso que a gente está tendo aqui agora. Esse aftermarket, então, tem esse limitador ali, que normalmente é de 2%, em relação ao fechamento anterior, justamente porque se tiver um negócio de uma ação, dá uma distorção muito grande ali naquele preço, e não é
factível, né, com a realidade, falar que aquela empresa subiu ali 10%, sendo que foi, no caso, só um lote ali que teve ali pequeno, que teve negociado acima ali, que a pessoa precisou encerrar uma posição que ela tinha errado, e aí encerra por qualquer preço. Claro que papéis que são mais negociados, isso afeta um pouco menos, porque costuma ter um pouquinho ainda de volume, mas alguns papéis que têm pouquíssima negociação, é bem complicado de se não tiver esse percentual aí de limite. Tá? No caso do dólar, não existe esse percentual. Pode acontecer de qualquer coisa. Então, se alguém, por algum motivo, fechou uma cotação acima, o reflexo daquilo ali na cotação do dólar para o Google pode acabar acontecendo isso. Se a gente pega outras ferramentas, como por exemplo o Broadcast, que é um dos mais utilizados, ele vai te mostrar ali uma cotação um pouco mais real em relação ao que está acontecendo, um pouco mais do que realmente foi negociado aqui dentro do Brasil. Porém, o Broadcast também não é a ferramenta que é utilizada em 100% do mundo. Então vamos ter simples negociações acima do valor dessa tela e do Broadcast e abaixo, assim como a gente tem em relação ao que aparece lá no Google. E é claro que o que a gente está querendo mostrar ali é a média. O que existe de informação mais factível e real? Aí sim é o dólar Petax, o euro Petax, que é o fechamento. E aí ele pega uma média do que aconteceu e efetivamente é utilizado como o valor para se calcular contratos naquela data. E aí quem fornece isso? O Banco Central. Então uma fonte oficial que fornece aquilo faz um cálculo. O Petax pode mudar? Claro que pode, porque pode acontecer de descobrirem um erro ali, assim como o Banco Central já errou tantas outras vezes em diversas outras coisas. Mas erros acontecem e vão ser corrigidos. Outro erro que a gente teve, é importante destacar, essa semana, por exemplo, dia 26 agora, a B3 enviou um e-mail para todo mundo que tem Tesouro Direto, ou quase todo mundo, informando que tinha sido feita uma tentativa anormal de troca de senha da pessoa para o Tesouro Direto, e aí recomendando a pessoa trocar a senha. Na sequência, ela enviou outro e-mail falando que esse e-mail foi incorreto. Ou seja, ela teve um erro e corrigiu. Nada de anormal nisso. Acontece, não é só na CVM, na CVM eu estava falando que CVM poderia ser Banco Central, CVM, na própria B3 e nas corretoras. Todo mundo erra, porque por trás tem sempre um humano ali e o humano vai acabar errando. Mas o mais importante é a gente pegar essas informações e tomar muito cautela. Chegou uma informação para você, está com dúvida? Vai na sua corretora, na sua pessoa de confiança e pergunta sobre ela. Com certeza, se ela for uma pessoa que é realmente de mercado, que entende, vai saber te explicar o que aconteceu, como que aconteceu. Claro, considere também que tem um horário para poder se descobrir isso. Às vezes não dá para responder tudo em poucos minutos, né? Às vezes você precisa fazer uma pesquisa e entender, porque nem tudo chega diretamente ali para você naquele instante, como por exemplo foi o caso do erro aí do Tesouro Direto com a B3. Chegou algumas horas depois, mas para quem me perguntou às 7h30 da manhã, às 8 horas eu já tinha dado a resposta, porque eu também tinha recebido esse mesmo e-mail. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado, peço desculpas aí mais uma vez por não estar tendo um resumo tão bem preparado quanto poderia, mas é o que a gente está conseguindo fazer por agora. Espero que no ano que vem a gente volte com um resumo um pouco mais estruturado, quem sabe aí acalmando depois dessa transição que a gente está fazendo aqui para a Warren, porque no momento minha prioridade está sendo essa, os clientes. E sempre vai ser, né? Não tem como ser diferente, mas eu não vou deixar aqui de falar com vocês, ainda que de uma maneira não tão estruturada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.